Que Deus, na sua infinita graça, abençoe a nós todos, pois nós somos dependentes dEle para vivermos uma vida que agrade a Ele mesmo. Recebam a bênção de Deus e mais este dia para viver por Ele uma vida verdadeira. Bem, o castigo do pecado voluntário. Porque há o involuntário, desde que nós falamos pecado voluntário, se subentende, se entende que existe também aquelas coisas que nós fazemos que é pecado diante do Senhor, sem a nossa voluntariedade, sem a nossa vontade própria, mas por um acidente. Paulo escreve sobre isto na carta aos Hebreus, capítulo 10. Ele fala exatamente sobre este pecado deliberado, que seja voluntário. Começando aí no verso 26, ele escreve desta forma: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Bem, os cristãos que dizem não ter pecado, que não erram, eles podem estar iludindo a si mesmo, pode estar iludindo a si mesmo. João fala sobre isso na primeira carta, capítulo 1, no verso 8, ele nos diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas, porém, se dissermos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há muita diferença entre pecar e querer transferir culpa do que pecar e reconhecer o seu pecado, se arrepender e pedir misericórdia. Porque este conhecimento da verdade, ele deve fazer isso em nossas vidas. E nós temos um Deus que é misericordioso, compassivo e tem um meio de nos regenerar, de nos purificar daquilo que nós sujamos. Exatamente isto. Dá-se o exemplo para as crianças cantando, com o corinho O Sabão. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minhas mãos. Mas Jesus, para me deixar limpinho, lava o meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem, estão vendo? Aonde eu posso correr atrás da limpeza. É Jesus, alguém que pode me limpar. É Jesus. E aí o que eu tenho que fazer? Não esconder nada dele. E então nós vamos encontrar a purificação dos nossos pecados quando nós reconhecemos eles. E passamos a vergonha por causa deles. Mas
tudo bem, isso aí não é viver em pecado, isso é um tropeço, uma tropeção, é uma queda. Mas não é deliberadamente viver em pecado. É o abuso da graça, seria isto, viver deliberadamente em pecado. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, porque já não resta sacrifício pelos pecados quando estamos voluntariamente fazendo aquilo que desagrada a Deus. Então, os cristãos que dizem não ter pecado estão iludindo a si mesmos, conforme lemos em 1 João 1,8. Mas aqueles que reconhecem os seus pecados não devem desesperar da graça. De forma alguma. Reconhecer o pecado e procurar acertar é grandeza. Exatamente o que Paulo também escreve em Hebreus 4, verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em tempo ou em ocasião oportuna. Ao invés de esconder, correr atrás para acertar, para pedir misericórdia e fazer aquilo que é certo com a ajuda daquele que nos perdoa os pecados e nos dá a sua graça para vivermos não mais em pecados, mas vivermos agora da graça do Senhor e vencendo o pecado. Mas se não resta mais sacrifício, o que resta? Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. E assim, meus irmãos, aqueles que reconhecem os seus pecados não devem desesperar da maravilhosa graça. Porque há um escape, há um meio de nós nos escaparmos da condenação. E no capítulo 2 da primeira carta de João, ele continua dizendo: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Mas viver deliberadamente pecando, Deus me perdoa, Deus é bom. Deus é bom. Deus perdoa, sim, não está errado. Mas quando você pratica deliberadamente nesta intenção de viver uma vida imunda, pecaminosa, você está pisando na graça de Deus. Então depois chega um momento que não existe mais meio de resolver esta questão, porque agora você entra numa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. O pecado deliberado é o total deliberado, melhor dizendo, né? É o total abandono da fé em Cristo, calcando o Filho de Deus, desprezando o sangue sacrificial como algo imundo e zombando do gracioso Espírito de Deus. Isso não pode acontecer nas nossas vidas. Isso é falta do temor de Deus que leva o homem a fazer tal coisa. Exatamente, leva o homem a fechar para si mesmo
esta porta maravilhosa da graça de Deus. Quando se existe o meio para a purificação, por que não buscá-lo? Por que não acertar? É uma acusação séria que deve ser encarado com seriedade. A seriedade desta acusação formal é indicada pelo caráter deliberado do pecado. Pessoas que já não sentem mal com o pecado, aquilo já não entristece mais. Quando outrora bastava um deslize apenas e aquilo o coração se entristecia, e aquilo o coração buscava rapidamente o acerto, mas acostuma, né? Isso não faz mal, isso não tem problema, Deus perdoa. Deus perdoa. Aí que está a condição, é através do arrependimento, mas se você não o busca, então você não vai alcançar este perdão ao qual Deus tem para você, a não ser através do arrependimento, da busca por este perdão, por esta misericórdia. Deus está disposto, sim, enquanto isso não vira um ritual de pecado, até se afastar da presença de Deus de uma forma que não tem mais retorno. Mas que Deus tenha misericórdia de todos nós. Em Números capítulo 15, no verso 30, nós encontramos: mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor, tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou os seus mandamentos. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Veja como era severa a lei. Agora, porque estamos debaixo da graça, pergunta Paulo, porque vivemos debaixo da graça e não da lei, vamos pecar? Isso aí não é voluntário? Sim. Então fujamos disto. Porque sem misericórdia morria-se pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Mas de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Porque horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando não se resta mais sacrifício pelos pecados. Agora é claro, Deus já revogou o sistema levítico do sacrifício de animais. E aqueles que abandonam a confissão de sua fé em Cristo estão abandonando justamente aquilo que lhes pode dar vida. Viram as costas para o perdão de Deus, para a graça de Deus. O que esperam então? Onde vão encontrar outro recurso? Onde encontrarão outro recurso? Meus preciosos irmãos e irmãs, é duro, né? Mas isso deve ser encarado com responsabilidade. A gente para aqui, como vou falar, Senhor, como a gente vai... Mas é necessário que isto seja falado para alertar. O atalaia serve para isso, para anunciar que nós devemos manter a nossa postura, a nossa posição como filhos de Deus e não deixarmos que algo impeça-nos
de sermos justos, fiéis, tementes a Deus e deixarmos nos levar pelos acontecimentos, pelas coisas do mundo. Não se deixe levar por estas fatalidades. Mantenha firme a tua posição. Você tem tido esse conhecimento da verdade. Então pratique este conhecimento que a Bíblia traz ao seu coração e deixe a paz de Deus tomar conta, o temor de Deus tomar conta de você, o amor à palavra, o amor ao Criador. E você então estará valorizando cada dia mais o sacrifício remidor, o sacrifício sangrento do Filho de Deus na cruz, e valorizando acima de tudo a salvação, a remissão dos pecados e a vida eterna conquistada através da ressurreição de Jesus Cristo, que é a primícia. Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho, o seu lazer, tudo que você fizer. E busque viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.